Nem votação não vai ter hoje, passado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, amigos e autoridades aqui presentes, nós vamos dar início à nossa 22ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2020, na data de hoje, 29 de maio de 2020. Nós temos uma ata para ser assinada pelos vereadores e temos requerimentos dos senhores vereadores João Paulo Felizardo, Birajara Cassiano Rocha, que é o Bira, vereador Dr. Sebastião dos Santos Vieira. A pedido do vereador Bira, nós vamos inverter, só um minutinho. Nós estamos com 3 moções. Eu gostaria de convidar a segunda secretária para fazer leitura, por gentileza. Apenas leitura. Eu gostaria até de informar os vereadores. Semana passada, inclusive nos nomes de rua, eu evitei de fazer comentários, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, nós estamos num local fechado, e é muito importante que a gente agilize o máximo as reuniões, para que a gente possa dar o exemplo para a nossa comunidade de que estamos fazendo isolamento social e tantas outras medidas importantes e necessárias para evitar o proliferamento da Covid-19. Então, somente a leitura, coronel, estão aqui. Somente as leituras, os vereadores que quiserem fazer a subscrição, faça por escrito na moção. Propositura de moção de louvor, manifesta louvor à atuação profissional de saúde da rede pública privada do município de Lavras, pandemia causada pelo Covid-19, vereador Carlos Andamar de Souza. Manifestação de moção de pesar ao falecimento da família de Célia Aparecida Magalhães, de autoria do vereador Ailton Magalhães. Propositura de moção de cumprimentos a Andreísa Aparecida Eva, também de autoria do vereador Ailton Magalhães Filho. Ótimo, eu vou passar para os vereadores que quiserem fazer a subscrição. E a pedido do vereador Bira, nosso ilustre amigo, eu convido a doutora Ana Paula Santana Arruda, filha do nosso saudoso vereador José Santana, para fazer uso da palavra caso queira. É isso mesmo, vereador? Vereador Bira? Ela vai fazer uso da palavra ou Vossa Excelência? É neta, né? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham em suas casas. Em nome da doutora Ana Paula, gostaria de cumprimentar todos aqui que compõem o plenário. Senhor presidente, eu fiz o convite à doutora Ana Paula para que pudesse estar nessa casa presente nesta noite, onde vamos discutir um projeto de minha autoria nessa casa, onde se trata do direito e a defesa da mulher. Ela tem know-how no assunto, faz com que o direito da mulher seja atendido na nossa região. Eu pediria a Vossa Excelência que intervisse a pauta para que ela possa fazer uso da palavra, para que os vereadores assim possam ficar mais tranquilos em relação aos seus posicionamentos. Pois não, vereador, com a palavra a doutora Ana Paula Santana Arruda, neta do saudoso, repito aqui, ex-vereador José Santana. Doutora, como é de regra aqui, nós vamos conceder de 5 minutos, um pouco mais para a senhora, se for necessário, viu? Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores.
É com muita satisfação que eu compareço pela 4ª vez a essa casa, podendo falar sempre sobre o direito da mulher, área na qual eu atuo há 8 anos já no município de Lavras, e é com muita satisfação que eu venho defender o projeto de lei proposto pelo vereador Bira. Eu não tenho o projeto em mãos. Você tem, Bira? Para a gente fazer a leitura? Eu vou inverter, eu vou começar a ler as minhas proposições e depois, ao final, a gente lê o projeto de lei. Doutora, o projeto, inclusive, já é de conhecimento dos vereadores. Na semana passada iniciou-se a discussão e, naturalmente, todos os vereadores têm o projeto nos seus e-mails. Vossa Excelência podia destacar os pontos, né, mais importantes que a senhora achar que é interessante. Tá joia, presidente. Vou destacar os pontos. O projeto de lei visa gerar obrigatoriedade de comunicação pelos síndicos aos órgãos de segurança sobre a ocorrência ou indícios de ocorrência de violência doméstica nas unidades do condomínio. Prevê a notificação das urgências, por natural, ao 190, Tá votando, né? ou demais casos em 24 horas, com informações que possam levar à identificação dos envolvidos. Para as omissões dos síndicos, cabe multa. Vários estados da nossa federação já produziram legislações nesse sentido. Vou citar: Minas Gerais, lei já sancionada, 23643 de 2020, mas sem a multa para o síndico. Foi aprovada no dia 22, sancionada no dia 22/5 de 2020. Rio Grande do Norte, lei 10.720 de 2020, com multa para o síndico. Espírito Santo, projeto de lei 315 de 2020, mas falta a sanção do governador. Estado de Pernambuco foi o primeiro a ter uma legislação nesse sentido. Lei 16.587 de 2019, também com a previsão de multa para o síndico. No âmbito federal, nós temos em tramitação, vereadores, o projeto de lei 31.079 de 2019, que altera a lei 4591 de 64, que é a lei dos condomínios. Todas essas leis e projetos fazem parte de uma boa onda legislativa, que visa coibir a cultura da violência doméstica, tão marcante e persistente em nosso país. Além disso, visa derrubar a mentalidade de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A violência doméstica é um problema social, gera impacto em todos os setores. No setor da economia, vereadores, no setor da produção, mulheres faltam ao serviço e produzem menos por serem vítimas de violência doméstica. Têm menos concentração e menos poder de decisão nos trabalhos em que realizam. Ficam menos tempo no mesmo emprego. Gera um custo de R$1 bilhão para o nosso país, a violência doméstica, por conta da diminuição de produtividade das mulheres vítimas de violência. Elas faltam, em média, 18 dias de serviço por terem sido vítimas de violência. Na educação, os impactos são irreversíveis em nossas crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas de violência. Elas tendem a repetir o quadro, perpetuando o padrão de violência, seja como vítima ou como um futuro agressor. Na saúde, gera custos para o SUS. Aquelas vítimas que procuram atendimento do SUS geram custos decorrentes da violência que sofreram. A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela foi alterada para prever o ressarcimento pelos agressores ao município. E o nosso município, ele efetiva essa prática, ele busca esse ressarcimento dos agressores, ele executa os agressores que traz um atendimento àquela mulher que busca a URPA. O SUS nem sempre consegue executar a medida de ressarcimento. O PL visa proteger vulneráveis que são mortos, espancados, sem voz para reclamar. Não exige que ninguém invada o apartamento de ninguém
ou que dê voz de prisão em flagrante delito ao agressor, mas sim exige que seja acionada a autoridade competente. Temos que parar de ser omissos quanto à violência doméstica. Sabendo que todos estamos atentos, fica mais fácil coibir o agressor de agir. Todo projeto de lei que visa a paz dentro dos lares, ainda mais nesse momento delicado de crise gerada pelo coronavírus, de confinamento social, merece a atenção dessa Casa Legislativa. O Brasil é o 5º pior país do mundo para se nascer mulher. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Precisamos mudar nossa mentalidade, aprovando projetos como esse. Só assim reverteremos esses números. Prevenir a violência doméstica é tema amplo, é tema de direitos humanos, é privilegiar tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e o âmbito municipal não pode se manter alheio a tais temas. Além disso, o projeto de lei determina a fixação do texto legislativo nas áreas comuns do condomínio, demonstrando que também lutar contra a violência doméstica é um dever de todos. A informação liberta vereadores. 99% dos brasileiros já ouviram falar da Lei Maria da Penha, mas apenas 40% dizem conhecer o que determina a lei. Mais um motivo para divulgar que todos devem agir, especialmente aqueles que têm um papel de liderança, de chefia e de representação, como síndicos são para o condomínio. Grandes poderes geram grandes responsabilidades. A importância de ter uma lei no âmbito municipal, já que a gente já tem a lei estadual, já tem tramitando um projeto de lei no âmbito federal nesse sentido, por que a gente precisa de uma lei no âmbito do nosso município? O Brasil, ou mesmo o estado de Minas Gerais, tem incontáveis, inúmeros, infinitos, né? Impossível mensurar o número de condomínios residenciais. Seria possível uma efetivação da fiscalização por parte do Estado sobre o descumprimento da lei? O Estado conseguiria efetivar essa fiscalização, se o síndico está denunciando ou não? É certo que uma lei local trará muito mais possibilidades de fiscalização e exigência de seu cumprimento. O projeto de lei local prevê, diferente da nossa lei estadual, a multa no caso de omissão pelo síndico. A multa é prevista em unidades fiscais do município. Poderia ser exigida, é exemplo de como já ocorre no artigo 13 da Lei de Condomínio. Se o síndico não contratar um seguro de incêndio, ele pode ser multado pelo município. Da mesma forma, se ele não denunciar a violência doméstica, ele pode ser multado pelo município. Já existe multa nesse sentido. Tornaria o síndico um xerife a aprovação dessa lei? Seria uma penalidade para o síndico? Questiono. Caso ocorra o tráfico de drogas no seu condomínio, você vai cobrar uma postura ativa do seu síndico? Se você ouvir um traficante comercializando, negociando, pondo preço em droga no apartamento do lado do seu, você vai querer conviver com essa situação? Caso um condômino furte outro condômino, entre no apartamento do outro e subtraia bens, ninguém vai querer conviver com esse sujeito. A mesma coisa não pode ocorrer com a violência doméstica. Nós não podemos tolerar agressões a pessoas que convivem conosco. Caso a violência doméstica, por muito tempo tolerada, vista como normal, nunca se exigiu uma postura ativa do síndico, como ocorreria com os outros tipos de crime. Crime contra o patrimônio, crime contra a saúde pública e o crime contra a pessoa, o crime contra a mulher, crianças, idosos. Por isso é necessária a lei, justamente porque o agressor é um criminoso, assim como um ladrão e um traficante, embora não gere tanto desconforto. Sempre foi banalizado. Além disso, ao saber que há multa, todos cobrarão do síndico uma postura mais ativa, ninguém quer seu prédio multado. Todos terão mais responsabilidade ao eleger o síndico. Outro ponto que antecipa o questionamento de Vossas Excelências seria o síndico estar preparado, formado para denunciar
ele tem conhecimento da situação ou geraria um denuncismo explícito? Primeiro, o argumento contra. O síndico, ao denunciar, não está indiciando ou condenando ninguém. Não, isso cabe ao delegado e ao juiz. Tanto é assim que o projeto de lei propõe que meros indícios já sejam notificados. Se qualquer pessoa pode denunciar, até de forma anônima, quem dirá alguém que conhece todos os moradores de um local e é capaz de administrar um condomínio com demandas até mais complexas do que muitas empresas por aí. Tem condomínios com demandas mais complexas do que muitas empresas. Aquele que zela pelo bem funcionamento de uma comunidade deve, sim, ter o dever, mas não só o poder, ter o dever, não só o poder, de denunciar. Além do mais, considerando o alto índice de subnotificações, o comandante Claré sabe disso, né, comandante? Para os casos de violência doméstica, é ainda mais imprescindível essa denúncia. O que o projeto de lei visa gerar é mais consciência de que denunciar não é apenas uma escolha. O agressor de violência doméstica é um criminoso e, como tal, deve pagar. A mulher, a criança, ao idoso, deve-se dar a chance de viver em paz dentro da sua própria casa. Diante da importância do tema, sendo imperiosa a necessidade de romper com a banalização da violência doméstica, sua prevenção e combate, papel do Legislativo Municipal, trazendo as leis adequadas à realidade social, manifesto pela imprescindibilidade de aprovação do projeto de lei do vereador Brira. Coloco-me à disposição, é a 4ª vez que eu estou aqui, com muita satisfação, fico muito feliz, mas é a primeira vez de máscara. Então, falta lá. É difícil mesmo, doutora, para falar com máscara, né? Mas só falou muito bem, viu? Algum vereador quer fazer uso da palavra para discutir? Semana passada nós comentamos o projeto, o vereador Bira quer sustentar mais uma vez, vereador? Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse o projeto, né, em discussão, uma vez que, se o coronel retirar as vistas para que o projeto seja discutido nesta noite, com a presença, né, da delegada, conforme eu já tinha falado, é uma profissional que tem know-how no assunto. Nesse período de pandemia que estamos passando por mais de 90 dias, os casos têm aumentado gradativamente. Então, se cada um de nós, legisladores, não trabalhar em conjunto para criar mecanismo para que venha evitar, prevenir a agressão às mulheres, às crianças e aos idosos, a gente pode viver 100 anos que não vamos resolver muita coisa. Então, esse projeto, acredito que no nosso município já é um avanço, principalmente aproveitando o engajamento desse momento tão sofrido que todas as famílias estão vivendo nas suas residências, meio que encarcerado devido a essa pandemia, e o projeto só traz a somar. Acredito que alguns vereadores, de repente, não teve tempo de ler o projeto na semana passada, mas hoje estamos aqui com a delegada, que tem o know-how para falar sobre o direito da mulher, e com a brilhante assessoria jurídica dessa casa para tirar qualquer dúvida que tem em relação ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu agradeço. A vereadora Cristiane quer fazer uso da palavra? Vereadora Cristiane, seguido do coronel Claré. Logo após, vamos colocar o projeto em votação. Lindomar também quer falar. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, doutora Ana Paula, já de antemão já agradeço a sua presença aqui. Na semana passada, na discussão do projeto, antes do vereador Coronel Claré pedir vistas no projeto, era uma dúvida também que o motivo que o fez pedir vistas foi uma dúvida que eu também tinha, e que logo, em relação à situação, se o síndico poderia ser criminalmente condenado pelo ato, né? E logo que nós saímos daqui, lá fora mesmo, em discussão juntamente com o vereador Bira,
O doutor Paulo nos deu as orientações a respeito. E conversamos também da importância da vinda da senhora a essa casa para falar sobre esse tema tão importante. Então, eu quero parabenizar o Bira pela propositura. Pode contar com o meu voto favorável, viu, Bira? Com certeza, jamais. A situação da semana passada era da gente não votar, a gente votar de forma sem ter esse entendimento. E sempre que a gente fala aqui de violência contra a mulher, eu gosto de falar dos números, porque são impactantes. Tem um site que chama relógiosdaviolência.com.br e ele mostra que, nesse exato momento, que agora, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. 35.472 mulheres já foram agredidas fisicamente ou verbalmente hoje. Esse número já está só subindo aqui, ó. Nós já estamos aqui em 35.478 e ele vai subindo a cada 2 segundos. Aí a gente passa aqui, 27.056 mulheres já foram insultadas, humilhadas ou xingadas hoje. 10.090 mulheres já sofreram ameaças de violência hoje. 10.204 mulheres já foram amedrontadas ou perseguidas hoje. 9.762 mulheres já sofreram violência física hoje. Então, são números muito impactantes. Então, sempre que a gente fala nesse tema, isso aqui é importante a gente avaliar. É um número muito alto, isso é de hoje, e ele não para de mudar, esse reloginho. Então, tudo que a gente puder fazer para tentar coibir, a gente tem que fazer. Pois não, vereador. Vereadora e delegada Ana Paula Arruda. Eu gostaria de saber se está havendo muitos BO aqui na cidade de Lavras. BO contra a mulher. Vereador Enio, Lavras, por histórico, tem um alto índice de violência contra a mulher. Parece que é cultural, é tratado como normal. O machismo, o patriarcado, faz com que os homens tenham posse sobre as mulheres. E por isso eles se acham no direito de agredi-la. E Lavras tem um índice alto, pensando que nós não temos altos índices de crimes violentos, homicídios, roubos, estupros, mas violência contra a mulher, os índices são bastante altos. E a gente não pode deixar de dizer que, nesse tempo de pandemia, quando a gente pensa nas famílias dentro de casa, por não ter, às vezes, possibilidade de trabalho, esse número aumentou consideravelmente. No nosso Brasil, a gente vê relatos o tempo todo disso, Os dados doutora? são de aumento de 50% nos casos de violência contra a mulher. E, pelas notícias que eu tive da Delegacia de Mulheres, o 180 aumentou o número de denúncias exorbitantemente. É muito triste. E só para concluir aqui, 51.556 mulheres já foram assediadas hoje. Então, fica aí o registro desses números tão tristes, para a gente levar em consideração a importância de uma aprovação de um projeto que vai ajudar a diminuir, pelo menos aqui no nosso município. Muito obrigada a todos. Isso é um exemplo para os demais municípios. Eu agradeço Obrigada. ao vereador e passo a palavra ao vereador Coronel Claré. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, doutora Ana Paula, demais colegas. Como bem explicado aí pela vereadora Cristiane Costa, nós estávamos com dúvida com relação à possibilidade de ter qualquer tipo de ação civil ou criminal contra os síndicos, caso a denúncia dele não fosse realmente comprovada, Terminando a reunião, nós tivemos um bate-papo com o doutor Paulo Luciano, primeiramente, que nos esclareceu sobre essa impossibilidade, falando que, por ser uma atribuição funcional,
né, ele estaria resguardado nisso aí. Posteriormente, saímos, conversamos também com o vereador Bira, durante a semana também discutimos com outros advogados criminalistas e já chegamos para essa reunião completamente tranquilo com relação à votação do projeto. Em 8 meses, a segunda vez que essa casa apresenta um projeto em defesa da mulher. Final do ano passado, eu e o Cristiane Costa apresentamos e foi aprovado por essa casa um projeto que proíbe a contratação de servidor público municipal que tenha sido condenado por crime contra a mulher, né? E não deixaremos de votar mais esse projeto, que eu acho que é mais uma grande conquista que pode também ser somada à Lei Maria da Penha, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aconteceu em junho agora, neste mês, né, trouxe um aumento de 22% no feminicídio nos meses de abril e maio de 2020, comparado com abril e maio de 2019, exatamente dentro desse período de pandemia, né? E nós não sabemos quando isso vai acabar e acho que, não obstante o fato de ter a pandemia, eu acho que a lei ela deve dar continuidade da forma que é prevista pelo vereador Bira, e não com a forma do Estado de Minas Gerais, que é só dentro do período pandêmico, né? Eu acho que nisso o projeto do vereador Bira ele evolui mais, né? Ele vai mais adiante, um pensamento mais futurista. Então é isso. Vereador Lindomar com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, doutora Ana Paula Santana Arruda, seja muito bem-vinda a essa casa, que tem o DNA da sua família aqui há décadas, né? Nosso saudoso vereador José Santana. Bom, senhor presidente, não poderia deixar aqui de enaltecer, elogiar e agradecer o vereador Bira pela propositura de tão importante projeto, né? Não vou me alongar, que o vereador Coronel Claré, a doutora Ana Paula, o vereador Bira e a vereadora Cristiane, que me antecederam, já demonstraram a relevância e a importância do assunto, né, da importância do projeto. Apesar dele ser um pouco parecido, como o vereador Coronel Claré fala, com a lei estadual, mas ele é mais abrangente, ele é para um período não determinado, né, que é só pelo período do Covid, exatamente em função desse momento dos casais estarem mais próximos, ao invés de se valorizar o convívio, às vezes acaba valorizando o conflito, né? O que é lamentável, mas é uma realidade que os números atestam, como a doutora Ana Paula acabou de atestar aqui também, 50% de aumento do índice de boletins de ocorrência envolvendo violência com a mulher, né? O que é algo, obviamente, inaceitável, e me cumpre aqui só dizer, Bira, que terá o meu voto favorável. Tive a oportunidade de discutir com o colega até mesmo antes da propositura, com a assessoria jurídica dessa casa. Foi um projeto que teve um carinho especial deste vereador, da assessoria jurídica da casa, exatamente em função da relevância do tema, né? Então, parabéns, Bira, pela propositura, e tenho certeza que vai ser aprovada aqui por unanimidade hoje. Muito obrigado. As comissões, vereadora Naná. Boa noite a todos que estão no nosso plenário, que nos assistem. Quero parabenizar também ao vereador Bira pela propositura desse projeto. Agradecer a presença da doutora Ana Paula e falar que realmente a gente precisa estar atento, né? É muito fácil, às vezes, a gente virar o rosto e ignorar o que está acontecendo ao nosso lado. Na casa que você confronta, na casa que você ladeia. É muito triste ver pessoas que ignoram esse fato, deixando, às vezes, até uma pessoa morrer por uma questão de se omitir diante de tal fato, de um fato tão grave. Eu agradeço pelas palavras da doutora, e falar também, doutora Ana Paula, que eu sobrestei um projeto que vem de encontro a esse também, né, que é a criação da comissão da Procuradoria da Mulher nesta casa,
É um tema que, infelizmente, no ano que foi dada a entrada, não deu para dar continuidade. E eu espero que agora, abordando esse tema, aproveitando esse gancho hoje, para que nós tenhamos o apoio de todos os vereadores para a criação da Comissão da Mulher aqui na nossa Casa Legislativa. Obrigada. Doutor Sebastião. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria aqui de cumprimentar a delegada Ana Paula, a qual fui um grande amigo do seu avô, dizer que é muito bom a presença da senhora aqui nessa casa e gostaria de cumprimentar toda a sua família. O problema da violência contra a mulher é um problema que parece que nunca vai acabar, mas a gente não pode parar de lutar para que possamos criar leis e mecanismos para poder diminuir os problemas. Eu gostaria aqui de cumprimentar também o vereador Bira pela iniciativa do projeto e dizer que as medidas protetivas que foram criadas, eu acho que em pouco realmente, na prática, reduziram os problemas. Esse projeto vai ajudar, porque é mais um mecanismo que nós estamos criando a nível local, apesar de ter um projeto federal um pouco semelhante, mas como a senhora mesmo disse, tendo um a nível local, isso só vai fortalecer as ações aqui do município. Mas ainda eu vejo que não tem um mecanismo ideal, nem sei se nós vamos um dia chegar a esse mecanismo ideal para resolver de vez esse problema das agressões às mulheres. A Lei Maria da Penha foi um avanço realmente grande, mas também não coibiu de tudo. E a pandemia veio aumentar os crimes, né? Tudo isso aí já foi dito aqui, então vou votar a favor do projeto e acho que nós ainda temos que, ao longo do tempo, continuar discutindo, continuar votando projetos, criar novos mecanismos e quem sabe um dia a gente encontre um caminho ainda melhor e verdadeiro para acabar de vez. Mas eu acho que tem muito a ver com, principalmente, com a educação das pessoas e com a dificuldade também, às vezes, eu acho que tem muito a ver também com o problema social que passa no nosso país. E aí são coisas que vai demandar um certo tempo para a gente adquirir a maturidade maior e resolver melhor esse problema. Boa noite, muito obrigado. Rapidinho, presidente. As comissões já exararam os pareceres favoráveis e João Paulo Felizardo pediu o regime simplificado na reunião da semana passada. Então, nós vamos colocar o projeto de lei número 017 de 2020, de autoria do vereador Bira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação pelos síndicos de condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública da ocorrência ou indícios de violência contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. O projeto será votado, uma votação valendo por 2 vereadores que aprovam permanência como estão. O projeto foi aprovado, vai para a redação final e sanção do prefeito, doutor José Xerém. Eu agradeço a presença da doutora Ana Paula e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, presidente. Para mim foi um prazer mais uma vez estar aqui. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço a seus pais. Obrigada. Já que nós invertemos as pautas, né? Na verdade, a pauta dessa reunião, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a Gislaine, a Milene, a Cíntia, a Carla. Elas estão de máscara lá, acho que são elas mesmo, né? Então nós vamos agora, foi o vereador Lindomar que solicitou a presença. Então eu gostaria que, eu não sei se a Gislaine ou o doutor Marcos Henrique está aqui também? Tá. Qual de vocês, o questionamento, eu gostaria que o vereador Lindomar fizesse novamente o questionamento para que a gente pudesse ver quem vai falar primeiro, se é a assessoria do prefeito, a secretária de obras, se é a Milene, se é a doutora Mel ou se é a Gislaine. Bom, senhor presidente, são assuntos diferentes, né? Com relação à Cíntia e a Carla, né? Carla, que é a secretária de Meio Ambiente, o assunto é relacionado com embargos de obras para a gente atualizar
a população da situação e medidas que possam vir a ser adotadas, né? É um assunto mais administrativo apenas. Que envolve votação de lei aqui hoje, eu pedi a presença da diretoria do Lavrasprev e assessoria jurídica, e Vossa Excelência, na sequência, pediu para a assessoria jurídica da Prefeitura também, o que é bastante pertinente, né? Depende do que o senhor... Vamos colocar o projeto? Vamos votar. Então, eu gostaria da presença dos dois assessores, da Prefeitura e da Gislaine, né, para que a gente fizesse, colocasse em discussão o projeto 006 de 2020, 028 e 029. Em seguida, nós trataremos das questões relativas à Secretaria de Obras. Okay. Pode ser, vereador? Perfeito. Então, por gentileza, eu gostaria de convidar a Gislaine, convidar também o Dr. Marcos Henrique e a doutora Mel, para que faça a justificativa dos 3 projetos. Senhor presidente. Pois não. Antes de começar a falar, eu gostaria só de pedir um adendo para o senhor aqui. Eu estou com um requerimento, gostaria que o senhor entrasse com ele novamente. Eu conversei com a secretária Milena e com a secretária Cíntia, e para mim entrar tem que ser aprovado hoje, porque depois vai entrar em recesso. Eu poderia colocar hoje em votação esse requerimento? Na terceira parte, Vossa Excelência pode, que nós aprovamos. Viu? Tá bom, obrigado. De nada. Então vamos, o doutor pode ficar à vontade. Se quiser sentar ali, doutor, perto da... Então nós vamos iniciar pelo 006, eu não tenho dúvida. Qual o projeto que nós temos? Na verdade, o motivo principal que me fez o convite, agora nós vamos aproveitar para falar de todos, é o projeto de lei 28. Né? Eu queria ter da assessoria jurídica do município e da diretoria do Lavrasprev alguns esclarecimentos com relação ao projeto, basicamente porque a lei original que instituiu o Lavrasprev, ela previa uma contribuição patronal de 16%, né, conforme a lei original lá 3.082 de 2004. Posteriormente, essa lei foi objeto de um mero decreto executivo, que, confesso, não era do meu conhecimento até então. Para mim, para todos os efeitos, a alíquota que o município tinha que pagar era de 13% para o Lavrasprev. E o projeto de lei veio para a gente, supostamente, aumentar de 13% para 14%. Mas, na verdade, o projeto está alterando uma lei que previa 16%. Então, o Lavrasprev vem recebendo aí, desde 2011, uma alíquota patronal, e aí que fique claro, esse projeto trata da alíquota patronal apenas, de 13%. Né? O que, em tese, pelo menos na minha modesta opinião, é que isso não poderia jamais ter sido feito por um decreto. Houve um prejuízo substancial para o fundo de pensão dos servidores, por um ato discricionário lá do executivo à época, da então prefeita Jussara Minicucci, que, sem pedir autorização dessa Casa Legislativa à época, simplesmente reduziu a alíquota de 16% para 13%. Isso me causa uma preocupação muito grande, porque, em tese, né, o Lavrasprev era para ter recebido, durante esse período todo, 3% a mais de contribuição patronal. Agora vem a necessidade de aumentar a alíquota do servidor para poder justificar o cálculo atuarial, porque o que está sendo pago pela administração não é suficiente. Aliado a isso, a ausência de concurso público, né, o que já foi cobrado aqui nessa casa por vários vereadores. Tivemos o compromisso expresso do chefe do Executivo nessa tribuna, dizendo que seria feito o concurso público. O mandato está no fim e até agora não tivemos o concurso, que também nos preocupa no que se refere à saúde financeira do Lavrasprev. Então, aliado a isso tudo, senhor presidente, eu queria ter da direção do Lavrasprev, eu sei que a atual presidente não era a presidente à época, né? Mas se algo foi feito em relação a isso, se algo se pretende fazer em relação a isso, e mais uma vez aqui coloco a minha preocupação de que
A diretoria do Lavrasprev deveria ser feita por servidor, que é feita por servidor, mas através de voto dos servidores, e não por indicação do executivo, porque fica meio complicado de você gerir algo que eventualmente você tenha que bater de frente com o executivo, e foi ele que nomeou a diretoria. Mas essa crítica já é antiga minha. Mas o ponto principal aqui seria esse. Essa questão de ser feito por um mero decreto, quais as providências que o Lavrasprev eventualmente tomou durante esse período todo, se houve uma negociação do Lavrasprev à época, talvez você não tenha condição de responder, né, porque não era na sua gestão, mas isso é algo que eu queria trazer para o debate, senhor presidente, porque é algo preocupante para o futuro. É só, desculpa me alongar. Não, sem problema. Gislaine com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Com relação à alíquota, quando nós assumimos, a gente simplesmente cumpriu o que estava sendo feito, né? E nós fomos auditados em 2013, eu falo que eu estava no Lavrasprev em 2013, fomos auditados, mandamos toda a legislação para a Secretaria de Previdência, e o auditor fez auditoria in loco. Ele não nos questionou a esse respeito, ele não mencionou nada sobre isso. Então, eu não tenho o que falar sobre isso. Entendo, já se foi auditado, não houve questionamento, né? Não houve questionamento. Doutor Marcos Henrique quer fazer uso da palavra? Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, todas as pessoas que nos assistem aqui no plenário e em casa. É importante salientar que houve aqui talvez uma miscelânea, né, de vários conteúdos que foram tratados aqui pelo projeto de lei 028 e que talvez possa induzir os caros edis a um erro, né? Qual que é a origem do projeto de lei 028 de 2020? É uma emenda constitucional, a emenda número 103, né, que consubstanciada com algumas legislações, 9.717 e 10.718, se não me falha a memória, levaram o Poder Executivo a encaminhar esse projeto de lei para a Câmara. Tá? Nada especificamente com relação a aumento ou diminuição da alíquota do servidor que não seja pautado pela emenda constitucional. Isso é importante frisar aqui. Então, nós temos uma emenda constitucional que trouxe uma alteração legislativa, né? Essa alteração legislativa estabelece algumas questões diretamente nas legislações que tratam sobre a Previdência, e foi justamente essa questão que foi tratada pelo projeto, né? A gente pode debruçar especificamente sobre essas alterações legislativas, mas, em síntese, é que o município tem que respeitar um mínimo estabelecido pelo governo federal, né, para os servidores, e a alíquota patronal ela não pode ser inferior ao que estabelece a alíquota dos servidores. Então, na verdade, o que nós fizemos? Nós igualamos as duas alíquotas. Esse é o objetivo da legislação que hoje nós submetemos a essa casa, né? Quanto à legislação, né, que a gente está tratando, do Lavrasprev e do decreto, né, eu acho que é muito temerário, considerando as disposições constitucionais, o artigo 5º, a gente estabelecer que houve uma ilegalidade, alguma coisa do gênero, de uma forma antecipada, né? É claro que o vereador aqui ostenta de uma imunidade, né, mas eu não posso fazer essa afirmativa. Então, qual que é o trabalho do município? O município vai abrir um procedimento administrativo, autorizando um contraditório e ampla defesa, para avaliar essas questões que foram tratadas. Uma segunda questão que é importante é que todos os cálculos atuariais, o vereador trouxe que houve um prejuízo, mas os cálculos atuariais confirmam as alíquotas que são hoje apresentadas. Então, esses esclarecimentos são muito importantes para a gente poder entender do que se trata essa legislação. Muito obrigado, doutor. Pois não. Agradeço a fala dos dois servidores, né? Na verdade, o que eu
pretendia, na sequência, fazer. A procurador do município, com a competência que lhe é peculiar, já deixou claro aqui que vai fazer, né? Eu só gostaria de deixar registrado em ata, senhor presidente, uma solicitação de que a instauração e a conclusão desse processo administrativo seja encaminhada a essa casa, para que se apure eventual ato de improbidade ou algo do tipo por gestões anteriores que levaram a essa situação. Sim. É só isso que eu queria deixar claro. E porque, no final das contas, quando a gente pega o projeto lei com lei, o que se quer alterar na lei anterior, nós estamos reduzindo a alíquota de 16 para 14, porque no meio do caminho aí teve um decreto, né, que tinha levado essa alíquota para 13. E, obviamente, aí, doutor Marcos, acho que você vai concordar comigo, se tivesse recolhido 16% durante esse período todo, a situação do Lavras Prévias estaria mais confortável do que ela é hoje, em que pese o cálculo atuarial demonstrar lá uma necessidade de reajuste, se não me engano, era de 1,28%, pelo menos da última vez que eu avaliei. E com essas alterações, tanto para aumento do servidor, quanto não deixa de ser aumento, você está pagando 13, vai pagar 14, você quase que chega a esse limite de prudência atuarial que foi apresentado. Então, senhor presidente, eu estou satisfeito com as informações prestadas e com as diligências que serão tomadas pela administração. Obrigado. Eu agradeço ao vereador Lindomar, eu agradeço a Gislaine, o pronunciamento também do doutor Marcos Henrique. Gostaria de cumprimentar o Ibiratã ali, esposo, né, marido da Gislaine, e a doutora Mirella também, que está aqui presente. Não te vi, Mirella, por causa da máscara, viu? Mas seja bem-vinda. Agradecer também ao doutor Paulo Luciano pelo pronunciamento, a justificativa a semana passada. Então, já que não há dúvidas, o vereador... presidente, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Pois não. Pode, o Claré está primeiro, né, Claré? Então, com a palavra, o coronel Claré. Pode. Boa noite, doutor Marcos. Obrigado pela presença. Eu gostaria de saber quando que a Procuradoria tomou conhecimento da existência desse decreto. Se foi agora... Eu gostaria de saber quando que a Procuradoria tomou conhecimento da existência deste decreto, se foi agora na confecção da nova lei, ou se já tinha conhecimento anterior. Perfeito. Na verdade, nós, como é sabido, é impossível que tomemos conhecimento de todas as legislações, né, incluindo decretos do município de Lavras. Né? São imensuráveis as quantidades e alguns decretos, pela questão de serem muito antigos, sequer a gente tem em arquivo digital. Então, eles estão dispostos no município de uma forma física. Então, quando a gente tratou inicialmente dos estudos dessa legislação, a gente, de fato, decidiu fazer a alteração do dispositivo que trata da lei do Lavras Prévias. Se não me falha a memória, a lei 3.082, né? E depois a gente foi percebendo, dentro desses estudos, que existiam algumas questões que precisavam de um olhar um pouco mais atento. E por isso que a gente vai abrir esse processo administrativo, né? Franqueando aí as pessoas contraditória e ampla defesa. Importante ressaltar que a gente também conseguiu constatar que houve até uma legislação, né? Se não me falha a memória, de 2010, eu estou até com ela aqui, que autoriza, faz uma alteração no artigo 90 e autoriza a edição de decretos para estabelecimento de alíquotas. Tá? É claro que futuramente houveram alterações legislativas, né, que a gente está acompanhando, mas inicialmente nosso objetivo é a alteração da legislação do Lavras Prévias, que é a 3.082. Então já vai haver um processo administrativo de iniciativa do Executivo, confere? Sim, nós vamos avaliar se houve ou não houve ilegalidade, se houve ou não houve algum ato que trouxe, ou melhor, alguma prática que foi ilegal dentro disso. Porque, conforme eu já havia mencionado, nós temos questões atuariais, né, que demonstram, né, o equilíbrio, né, do Lavras Prévias com essa alíquota que hoje nós trabalhamos. Né? Ok, muito obrigado. Vereador Lila com a palavra. Doutor Marcos. Boa noite, presidente, demais vereadores, Gislaine, Bira, a Cíntia, a secretária Milena, vocês aí no plenário.
Gostaria de saber do senhor, doutor Marcos, como representante do prefeito, se ao elaborar esse projeto de lei, você procurou democraticamente ouvir a posição dos conselheiros do Lavras Prévio. E por quê? Vereador, como eu disse inicialmente, esse projeto de lei e os outros que nos foram convocados aqui são projetos de lei impositivos, né, pela Emenda Constitucional 103 de 2020. Ademais, é importante salientar que nós tivemos, sim, o cuidado de analisar as questões do Lavras Prévio, porque nós levamos em consideração o cálculo atorial, né? Se o senhor observar o cálculo atorial de 2020, que se refere à base de 2019, nós estamos seguindo as alíquotas que foram solicitadas naquele cálculo para a parte previdenciária, o grupo previdenciário da Prefeitura. Correto? O senhor não reuniu com os conselheiros do Lavras Prévio? Conselheiro, não tem nenhuma exigência legal de se fazer isso, vereador. Por quê? Nós temos que olhar o atuário, né? O cálculo atorial, né? E foi isso que nós avaliamos. É isso que eu queria saber. Obrigado. Só para deixar claro, acho que os vereadores se atentaram a isso, as vereadoras, os telespectadores. Essa mudança de alíquota, essa alteração foi baseada na Emenda Constitucional 103, né? Do governo federal, de 2019. Então, a Prefeitura está se baseando nessa emenda. Doutor Marcos, podia, mais uma vez, o doutor Paulo falou muito bem, mas acho que é bom o senhor reforçar novamente para a gente, quais são as sanções que poderão advir caso o projeto não seja aprovado? Caso que seja comprovado? Não seja aprovado. Não ser aprovado. Sanções federais. Então, na verdade, nós precisamos fazer essa aprovação, né, para a gente seguir justamente a emenda constitucional. Se a gente não estiver seguindo essa emenda constitucional, nós vamos ter negativações em âmbito da União, né, que também gera negativações em âmbito do Estado, e isso acarreta a impossibilidade de recebimento de qualquer tipo de recurso. Inclusive de emendas? Qualquer tipo de recurso. Isso, bem lembrado, coronel. Acho que mais uma pergunta? O Lindomar já fez a pergunta para a Gisele. Eu volto a fazer a pergunta para o senhor, que é o curador lá do prefeito. Concurso esse ano, então, pode esquecer. Então, vereador, nós tivemos uma... Doutor Marcos, isso não é assunto do projeto, não, vereador Lira. Tá falando não, tá não. Presidente. Não tem nada de... Não, então responda. Faça, por gentileza, responda rápido, porque não é assunto do projeto, não. Daqui a pouco nós estamos falando de salário de servidor. Nós tivemos uma licitação, ela já foi homologada, nós temos um contrato vigente com uma empresa para a realização do concurso. Só que, como o senhor sabe, nós estamos em evidente pandemia e nós não podemos aglomerar pessoas para fazer uma prova de concurso público, né? O senhor pode observar que o próprio decreto de calamidade do governo do Estado, do próprio município, tem se esgueirado dessa questão do concurso público para que não haja aglomerações na hora de fazer uma prova, né? Porque a hipótese de uma contaminação é enorme quando a gente faz um concurso dessa monta, né? Antes de colocar em votação, o vereador Toninho Rachis quer fazer uso da palavra? Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui a explanação do doutor Marcos e cumprimentar toda a assessoria que está acompanhando o senhor e cumprimentar o meu colega de Santa Casa ali, Ebiratã, tem quase 40 anos de Santa Casa lá, que é um bom funcionário. Boa noite. Então, meus amigos, vereadores e vereadoras, eu agradeço a presença do doutor Marcos Henrique, dos demais assessores do prefeito. Vamos colocar em votação. O vereador João Paulo pediu regime simplificado. Vou colocar o pedido do vereador João Paulo de regime simplificado em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, vou colocar em votação. Senhor presidente. Uma votação vazia. Senhor presidente, vai ser colocado o número 28, né? 28. Que obriga o município a aumentar já vou fazer a leitura aqui, viu? Então tá. Projeto de lei número 028, em regime simplificado, uma votação valendo por duas. 028 de 2020, do chefe do Executivo, que altera a lei número 3.082 de 2004, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Lavras, que foi discutido agora pelo vereador Lindomar, demais vereadores e assessoria jurídica do prefeito. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Não, é só o regime. É o 028. É o 028.
É o 28. Então, o projeto foi aprovado, vai para a redação final e sanção do prefeito. Tem... Regime simplificado, pô. Já coloquei, estou votando agora o projeto. Calma, vereador. Fala abaixo. É o projeto número 28, né? O regime simplificado foi aprovado. Eu estou colocando agora o projeto 028 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, conta, por gentileza, secretário. 4 votos contrários, o projeto foi aprovado. 5, Matusalém. Mais algum aí que vai levantar? Não, né? Então tá bom, 5. Vamos agora ao projeto de lei número 029 de 2020. O chefe do Executivo altera a lei número 3.082 de 2004, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Lavras. Está com vista do vereador Lindomar. Inclusive, no anterior, o vereador suspendeu a vista, né? Nesse também, vereador? 1 semana de prazo. Está liberado as vistas? Presidente, está liberado as vistas e Muito só obrigado. uma emenda no 06. Tá, eu agradeço. Então, vou colocar agora, em regime simplificado, pedido pelo vereador Toninho de Raix, o projeto de lei 029/2020. Os vereadores que aprovam o pedido de regime simplificado permaneçam como estão. Regime simplificado, menos o voto da vereadora Naná de regime simplificado. Agora vamos colocar em votação o projeto de lei número 029/2020 do chefe do Executivo, que altera a lei número 3.082 de 2004, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Lavras, Minas Gerais. O vereador Lindomar retirou as vistas, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam em regime simplificado permaneçam como estão. Menos os votos dos vereadores Naná, Lindomar, Enio, Lila. Então, o projeto foi aprovado, vai para a redação final e sanção do prefeito doutor José Xerém. Nós temos um projeto de lei complementar. Esse projeto são 2 votações, necessariamente, porque é um projeto de lei complementar do chefe do Executivo, que altera a lei número 327 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Lavras e da outras providências. Como vota o vereador João Paulo? Está sem parecer, presidente. Tem como votar? Presidente, tem uma emenda que deu entrada hoje. Tem uma emenda hoje? Das comissões, tá? Então não tem condição de votar. Pois não. Vossa Excelência quer adiantar com a emenda, vereador Lindomar? Não há necessidade, não. Não tem emenda. parecer? Não pode Não tem discutir, parecer. Então está ótimo. Então o projeto não será votado. Nós vamos agora convidar a secretária de Obras, senhora Cíntia Perangeli, secretária de Meio Ambiente, Carla, que está aqui substituindo o Luiz Antônio de Bastos Andrade, para prestar esclarecimento acerca de loteamentos municipais, em especial sobre o embargo das obras do loteamento Bosque da Madeira, Bela Vista e Santa Cruz, bem como acerca da notícia veiculada no jornal 24 Horas, Lavras 24 Horas, sobre a manchete: moradores reclamam do barulho e poluição de uma pedreira, conforme requerimento do vereador Carlos Lindomar, aprovado na reunião ordinária do 15 de junho de 2020. Então, eu convido as 2 secretárias para que a gente pudesse fazer a discussão aqui do assunto. Enquanto que elas venham falar, que a gente volta aqui rapidinho. Utilidade pública. Okay. Tem parecer? Parecer, funcionalidade, legalidade. Pode falar? Pode. Tem um projeto para ser votado aqui, declaração de utilidade pública. O coronel vai fazer a leitura do caput. Fica concedido à Associação Atlética Fonte Verde, a Rua Daniela Souza 80, Fonte Verde, Lavras, a título de utilidade pública. Projeto de lei de autoria do vereador Carlos Lindomar de Souza. Eu peço o regime simplificado para o projeto, presidente. Sim, senhor. Os vereadores que aprovam o pedido Presidente, do só um coronel minutinho antes da votação, simplificado. só gostaria de pedir, o doutor Matusalém está pedindo a gentileza de subscrever o projeto como autor. Gostaria só de constar que o projeto vai ser de autoria dele também. Pois não. Então, vamos colocar em regime simplificado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Foi aprovado. Vamos colocar o projeto em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei de utilidade pública permaneçam como estão. O projeto foi aprovado. Vai à redação final e sanção do prefeito, doutor José Xerém. Com a palavra, ou a secretária de Obras ou a secretária de Meio Ambiente. Quem quer apanhar primeiro? Ou as 2. Liga o microfone, Cíntia. Boa noite a todos. Cumprimento cada um de vocês, cumprimentando o presidente.
Eu vou passar a palavra para o Dr. Marcos, que ele vai fazer as explicações. Sim, senhora secretária. A palavra é do Dr. Marcos Henrique Rodrigues. Senhores, eu vou justificar aqui a palavra da secretária. Na verdade, ela pediu para que eu trouxesse os esclarecimentos aqui, porque trata-se de todos os pedidos aqui que foram ventilados na requisição são pedidos que se referem a loteamentos que já estão sob júdice, tá? Que eles já estão sendo tratados judicialmente, tá? Então, o que ocorre? Boa Vista e Bosque do Madeira estão com liminar do Judiciário, né? Estão tramitando na primeira vara civil da comarca de Lavras. Então, eles têm uma liminar em que o juiz estabelece que o município faça o embargo, né, do loteamento. Então, nós não recebemos as obras de estrutura, né? E o terceiro caso, que é o Santa Cruz, né? É um loteamento que também encontra-se sem o recebimento, né, da parte de obras de estrutura. Existe uma recomendação do Ministério Público também, para que não haja esse recebimento. Existiram algumas questões de invasão de área de domínio da União, né, e todos esses estão sendo discutidos judicialmente, né, e todos os esclarecimentos que são necessários estão nos respectivos processos, que tem laudos, tem vistorias e tudo o que for necessário ao esclarecimento dos edis. Subjúdice. Acho que está esclarecido, senhores vereadores. Não há nada que a prefeitura ou os vereadores possam fazer. Na verdade, senhor presidente, eu até havia convocado, eu sei que a situação é complexa por demais, que o assunto está sob júdice. Já tive a oportunidade de conversar informalmente com o antigo secretário Tales, com a atual secretária Cíntia. A gente sabe que a situação é complexa, é difícil. Eu havia, então, convocado uma audiência pública, mais no sentido de esclarecimento, que tem muita gente envolvida nisso aí. Tem muitas famílias que colocaram o sonho da casa própria na aquisição de um lote, para casar, para formar sua família, e isso virou um pesadelo em função de situações que aconteceram, que não é culpa da prefeitura, que não é culpa de ninguém, mas são coisas que precisam ser resolvidas. E a gente sabe que quando judicializa, né, doutor Marcos, a coisa sai do âmbito da liberalidade das partes, entre aspas, ou do poder discricionário da própria administração, mas o intuito era trazer o assunto para o debate. Nós chegamos a montar uma comissão aqui, se não me engano era eu, o doutor Matusalém e o coronel Claré, para deliberarmos sobre esse assunto. Tivemos reuniões, eu pelo menos fui em duas, com o promotor da pasta à época, doutor Eduardo. Infelizmente, não saímos dali com algo tão produtivo para trazer de informação, mas como aquela comissão foi montada, é obrigação nossa darmos uma satisfação à população, não só da comissão que foi montada, mas de todos nós vereadores e da própria administração. Por quê? Eu até tenho aqui uma série de perguntas que me foram encaminhadas por pessoas interessadas, e nem vou me ater tanto a essas perguntas, eu vou preferir fazê-las, se for o caso, por escrito, para que seja respondida com mais tranquilidade, né, tanto pela secretária de Regulação Urbana, quanto pela secretária de Meio Ambiente, né? Mas o objetivo maior é exatamente essa prestação de contas em si, porque a gente, eu mesmo já conversei com vários promitentes compradores de lote lá, e a gente gasta um bom tempo para poder tentar explicar, porque o assunto se tornou complexo por demais. Porque a verdade seja dita, os projetos foram, os 3 projetos, né? O do Santa Cruz tem as suas particularidades que envolvem fatores diferentes. Mas o Bosque do Madeira e o Boa Vista, né, são 2 loteamentos, tal como aconteceu com o Santa Cruz também, mas são loteamentos aprovados pela administração, que supostamente, até segunda ordem,
atendem às normas, tanto é que foram aprovados, foram devidamente registrados em cartório, as empresas fizeram o que a lei permite que faça, que foi vender os lotes. O senhor me permite? Pois não. Com toda a vênia, eu discordo do senhor quando o senhor fala que eles preenchem os requisitos. Porque nós temos uma decisão judicial que estabelece que ele não preenche os requisitos. Então, nós temos que tomar cuidado por isso que eu estou falando que em tese. Não mudar a ideia que tem dentro do processo judicial. Mas do ponto de vista de... Perfeito. Por isso que eu falei em tese. Né? Em teses, até atendem às determinações, tanto é que foram aprovados à época. Se tem uma discussão com relação à legalidade da aprovação ou não, isso é o objeto da ação, tranquilo. No caso do loteamento Santa Cruz, é uma situação bem mais pontual. Mas o Bosque do Madeira e o Boa Vista está relacionado com uma interdição por conta da extração mineral feita por uma concreteira, né? Que também tem seu alvará de construção, aí tem discussões de qual deve prevalecer, qual não deve. São situações que a administração precisa resolver, e para resolver nós precisamos de uma decisão judicial, né? Mas, senhor presidente, e acho que o vereador Coronel Claré e o vereador Matusalém, não sei se eles vão querer fazer uso da palavra, porque se comprometeram à época com relação a isso, nós precisamos dar uma satisfação, e aí a Câmara precisa dar uma satisfação, porque foi provocado nessa tribuna que a gente fizesse alguma coisa. Eu sei que é complexo, é complicado, mas eu acho que a gente precisa de buscar dar uma satisfação a essas pessoas. Se elas procurem o judiciário de uma vez para trabalhar suas rescisões de contrato, ou se nós temos perspectivas de solução. O doutor Marcos certamente conhece o processo muito melhor do que eu tive acesso a ele uma única vez e dei uma leitura mais superficial. Também não é obrigação sua saber o processo na íntegra, porque você é o procurador e seria demais exigir que conhecesse todos os processos. Mas, devido às particularidades, né, eu gostaria que o colega pudesse informar em que fase que o processo está, se tem alguma perspectiva, porque se conversou uma época, e aí foi conversa informal, de que conforme o laudo que fosse apresentado, o laudo pericial que fosse apresentado, que poderia ter um caminho aí de solução, né? Se isso aconteceu por parte da administração, se não teve, qual que é o andamento do processo atualmente. Gostaria que você pudesse esclarecimento para a população, doutor Marcos, não é nem como vereador aqui, não. Esse é um dos processos que a gente tenta acompanhar, que são questões salutares dentro do município de Lavras, né? Inicialmente, é importante salientar que são ações interpostas pelo Ministério Público, então, foge da alçada de qualquer tipo de transação ou ajustamento de conduta, o nome que seja encaminhado por parte do município. Então, que fique bem claro que não é uma falta de interesse do município de Lavras, né? Se não me falha a memória, a última vez que a gente trabalhou o processo, ele estava em fase de alegações finais ou logo após a apresentação de provas, o município estava manifestando sobre os laudos. Tá, para que a população entenda um linguajar mais comum, mais popular, né? Ou seja, o processo estaria indo concluso para o juiz dar a sentença de primeira instância, né? A decisão de primeira instância, a priori isso. Na verdade, isso eu não posso dizer, porque corre-se o risco do juiz solicitar alguma diligência. Mas no andamento normal de um processo seria isso, porque né? existe uma divergência entre o laudo ministerial do assistente e o laudo do perito. Então pode haver pedido de esclarecimentos por parte do próprio juiz. Perfeitamente. Vereador, permite uma parte? Pois não, doutor Henrique. Qual a alegação da justiça em embargar a venda dos lotes? Acho que o doutor Marcos pode responder isso com mais propriedade. Porque está tudo asfaltado. A obra está concluída do ponto de vista infraestrutura, mas é uma questão jurídica com relação à aprovação, mas acho que o doutor Marcos pode explicar melhor. Vereador, existe uma questão que foi trazida à tona pelo Ministério Público, que naqueles loteamentos existe uma possibilidade de interferência, né? E isso, quando eu falo interferência, eu estou tratando no que tange ao meio ambiente, de uma poluição sonora, poluição do ar, né? E risco à integridade também. É a causa de pedir da ação, né? E a própria integridade de alguns imóveis que já foram até afligidos em algum momento, e é isso que se trata a ação, né? O objeto é nesse sentido, tá? Inicialmente,
O juiz entendeu... Me desculpa interromper. Ao que me consta, a empresa chegou a tomar algumas condutas de redução de poluição e tal. Isso é do seu conhecimento? Se não me falha a memória, me parece que teve um termo de ajustamento de conduta com o próprio Ministério Público e da empresa com o Ministério Público, né? E aí, dando continuidade, o juiz entende, inicialmente, se aquelas alegações são verossimilhantes, né? Se ele tem fundamento, né, para aquilo, se ele tem fundamento dentro da base jurídica para aquela decisão e se os fatos aparentam a ele que são verdadeiros e ele apresentou ele deferiu uma liminar inicial para que o município não recebesse as obras e embargasse aquele loteamento. E importante a gente colocar também, porque às vezes a gente fala assim, está quase indo para a sentença, isso também não quer dizer muita coisa, né, doutor Marcos? Porque ainda cabe recurso dessa decisão, isso ainda pode... Mesmo que a decisão seja favorável ou desfavorável ao interesse dos prometentes compradores, ou da empresa, ou do Ministério Público, ou do próprio município, ainda vai caber discussão em segunda instância, né? O vereador, me permite uma parte? Pois não, vereador. Seria viável, tendo visto a mudança de pasta recente agora, a comissão retornar ao MP e fazer uma visita? É uma sugestão que é importante. Ok, eu vou tentar marcar para a gente. Né, então. Que não quer dizer muita coisa, o órgão é o mesmo, né, mas... com a troca das pessoas, né, às vezes você pode ter entendimentos diferentes, e isso é natural no mundo jurídico. Exatamente. Então, se a gente, até gostaria de ver com a Cíntia aqui, com a Carla, se a gente fazer uma reunião conjunta lá da comissão e das secretarias responsáveis, se a gente agendar uma reunião com o futuro, nem sei se ele já definiu quem é. Já definiu. E com a presença do Dr. Marcos também, se isso... Que seja para a gente ter ou não, mas que a gente possa... comparecer, gostaria de ter essa disponibilidade de vocês. O município está à disposição, se houver necessidade e houver interesse na resolução do conflito, né? Desde cumpridas as legislações correlatas, a gente está à inteira disposição para discutir e chegar num denominador comum. Doutor Gonçalves, quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu estou satisfeito, agradeço a presença da Cíntia, da Carla. Não tive a oportunidade ainda de falar com a Carla depois que ela assumiu. Você tenha muito sucesso à frente da pasta, tá? Tenho certeza que está em boas mãos. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Matusalém. Senhor presidente, demais colegas, autoridades da prefeitura aqui presente, público em geral. Senhor presidente, quando esse assunto veio a essa casa aqui, eu não me recordo aqui o nome das pessoas que aqui compareceram, né? A notícia que nos foi trazida aqui, ela não veio muito completa, não, né? Naquele momento não tínhamos o conhecimento de que a situação tinha sido, pelo menos eu não tinha, não ficou muito claro para mim que a situação já estava judicializada, né? Eu também compareci ao Ministério Público, né? Tive uma vez uma conversa com o doutor Eduardo a esse respeito, né? E como eu tive aqui a certeza, e o ponto que estava ali, eu entendi que não era, né, cabível a essa Câmara aqui interferir no assunto. Nem legalmente seria possível, não é o nosso assunto. Como eu não fui procurado mais vezes por aquelas pessoas que estiveram aqui, eu aproveito agora para dar meu parecer, minha resposta sobre isso. Mas como o vereador Carlos Lindomar colocou aqui, né, estou disposto também a mais uma vez comparecer ao Ministério Público, né, vez que os entendimentos no mundo jurídico, né, eles não são fixos, né, e podemos. E a princípio, eu queria deixar bem claro, quando as pessoas estiveram aqui, eu pensei que estava ainda na esfera administrativa. Eu não sabia que tinha sido judicializado, né? Por isso que, a partir dessa visita que eu fiz lá, me afastei assim, desse problema por entender que não era cabível, né, qualquer ação de minha parte ali. É só isso, senhor presidente. Eu agradeço. Acho que todos os vereadores estão imbuídos, né? Eu, por exemplo, tive até, juntamente foi com o tia Ailton, no promotor, ele disse que não ia liberar. Então, é uma questão que a gente tem que observar e deixar bem claro que não depende muito da Câmara Municipal, não. E hoje, talvez, e com quase certeza, também da Prefeitura. Está judicializado
a questão vamos aguardar. Se caso os vereadores forem no promotor, eu gostaria, inclusive, de participar dessa reunião. Agora, com relação ao barulho, nós temos aqui a Carla Silva Teixeira, né, que hoje é a secretária de Meio Ambiente do município. Você tem alguma coisa a falar a respeito disso? Foi questionado pelo vereador Lindomar também, questão do barulho. Está resolvido? Né? Não tem como interferir, né? Infelizmente, não depende da prefeitura. Para a secretária de Obras, viu? Pode fazer a pergunta. Já deu boa noite para a Cíntia. Pode fazer um favor aí, ficar no microfone aí, Cíntia, fazer um favor. O bairro Rio Bonito está envolvido nessa demanda toda do Ministério Público? Não, nenhum. Não? E recebi aqui em mãos do prefeito, chegou do Ministério da Cidade, 118 mil para a revitalização das praças. O porquê não fazer a Praça do Rio Bonito, se ele não tem problema nenhum? O senhor, como secretário, poderia informar que os moradores me cobram isso. Eu acredito que foram escolhidas outras 3 praças para serem feitas, se for essa a verba que o senhor está falando. Eu não sei qual é delas, mas foram escolhidas outras 3 praças para serem feitas. Agora, como que foi o critério de escolha? Acredito que eu não estava ainda. Outra pergunta também. Assumido o cargo. Foi enviado do Ministério dos Esportes para o prefeito para a pavimentação 98.620 e para os campos de futebol 154 mil. A água limpa vai ser feita esse ano ainda no campo? Não dá tempo, não. É questão de esportes lá. A questão é o seguinte, que foi empenhado... Foi empenhado quase 900 mil reais. Foram liberados 160 mil reais. Infelizmente, não vai ser possível concluir todos os campos com o recurso liberado. Então, chegou também para mim, o prefeito me enviou, 15 mil reais do Ministério da Cidade para mexer vamos supor assim, no saneamento básico. Aquilo que eu venho te cobrando sempre, Pedro Silvestre e Serra Azul. Você me falou que lá vai ser feito um trabalho excelente, juntamente com aquela construtora que faz a divisão. Sim, lá tem um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público de uma construtora particular da cidade. Ela assinou o termo de conduta junto ao Ministério Público. E tem previsão para começar? Eu acredito que eles querem fazer antes das chuvas. Antes das chuvas? Isso. Porque eu tenho que levar isso para o povo, porque eles ficam me cobrando. Eles estão em processo de aprovação junto a órgão estadual para aprovação da licença ambiental. Tá bom, Cíntia. Muito obrigado. Cíntia, vou fazer uma pergunta. Há várias reclamações das praças da Zona Norte, completamente abandonadas. A Praça São Pedro foram lá, cortaram o capim, deixaram o capim, está nascendo de novo. O que pode ser feito? Praça da Labrinha, Caminho das Águas 1 e 2. As praças estão responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, a manutenção de todas elas. Acredito que a Carla há de dar uma olhadinha. A representante aí? Sim, acredito que ela vai, com essa solicitação do senhor, ela vai dar uma olhada para ver o que pode ser feito. Já passou da hora. Está o puro mato nas praças. Deixa com a Quando Carla. gastou uma nota lá da UFRA, da Praça do Dr. Jorge, as dos bairros estão todas abandonadas. Já está anotada a reclamação. Não está, não? Bom, boa noite, né? Gostaria de cumprimentar a todos. Só para esclarecer a questão, eu não vim preparada para essa resposta, né? Porque a gente veio tratar de outros assuntos referentes aos loteamentos. Com relação às praças, nós temos temos cronogramas para limpeza. Então, eu vou verificar essas praças. O senhor pode até mandar um ofício para a secretaria, que a gente vai verificar a questão dessas limpezas, da revitalização. Mas é só uma questão de comunicação mesmo, só uma questão de enviar um ofício e a gente consegue verificar tudo que está acontecendo. Então, secretária, só expor para você. Reformaram a Praça São Pedro, o capim ficou todo jogado lá. Passou uma máquina no Ribeirão, do Matadouro, próximo à Avenida Porto Salles. Cortaram o mato e deixaram no mesmo lugar. Quer dizer, serviço, péssimo serviço. Sei que você não tem culpa, mas tem que ter fiscalização, porque vai lá, corta o capim e deixa tudo no leito do Ribeirão. As praças tudo abandonadas. Não, as praças não estão todas abandonadas. Você foi na Praça São Pedro? Não sei onde é essa praça. Não conhece não, né?
Onde é a praça? A Praça São Pedro, você conhece? Não. Vai lá para você ver o caos que está lá. Jardim Europa. O Eno tem razão, viu? Eles estão fazendo o serviço, deixando todo o material, mato, galho. Não, a gente já recebeu muitas reclamações com relação a esse tipo de serviço mesmo, e a gente cobra. E a gente cobra sempre, porque o que eles fazem é fazer o serviço e deixar para coletar tudo no final do dia. E isso está causando muito transtorno para a população. Isso aí é uma coisa que a gente está corrigindo, sim. Quando acabar qualquer serviço público, o fiscal tem que ir lá ver se está tudo normal. Sim, sim. Ô, senhor, ainda dá uma parte, por gentileza, só para poder também fazer justiça também, né? Andando pela Zona Norte, lá que o senhor é o xerife da Zona Norte, eu sei disso, mas eu encontrei com o pessoal do meio ambiente na Coab, semana passada, no Cidade Nova e no Judite Cândido. Então, nesses 3 bairros eu presenciei eles atuando. Tá, agora deixa eu aproveitar a oportunidade, só com relação ao ofício qual nós fomos convocados, com relação à notícia que foi referida no ofício, que saiu no Lavras 24 Horas, nós não conseguimos encontrar essa notícia que falava sobre o ruído e sobre a fumaça que deu, supostamente após uma explosão. E, recentemente, a Polícia do Meio Ambiente esteve na empresa, fez uma vistoria e não constatou nenhuma irregularidade. Então, só para ficar claro com relação à questão ambiental. Então, a Polícia do Meio Ambiente esteve lá no último, se não me engano, 25 de maio, fez uma vistoria na empresa e não detectou nenhuma irregularidade, só para dar uma resposta com relação a esse assunto. Muito bem, secretária. Aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de convocar para quarta-feira, ao meio-dia, uma reunião extraordinária para votar o projeto de lei complementar 006 de 2020 do chefe do Executivo, que altera a lei complementar número 327 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Lavras e da outras providências. Os vereadores são convocados. Eu vejo ali a Milene. Milene, você quer fazer uso da palavra? A questão previdenciária já foi discutida, né? Esse projeto 31 não está na pauta, não. Está na pauta, não. Que projeto que é esse? Esse ainda não tem parecer, não. Deu entrada hoje, se eu não me engano, sexta-feira. Não tem parecer. Ainda não tem pareceres da comissão. Então, nós vamos exarar o parecer e, oportunamente, a gente convida Vossa Excelência novamente para vir até aqui. Então, vamos dar continuidade aos nossos projetos. Projetos aguardando o parecer das comissões. Projeto de resolução substitutivo, vereadora Naná, dispõe sobre a criação da Comissão Permanente da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Lavras e das outras providências. Tem parecer o projeto? Projeto de lei do Legislativo 021/2020, vereador Sebastião dos Santos Vieira, denomina de rua Helena Maria da Conceição, logradouro público que menciona. Projeto de lei do Legislativo 022/2020, vereador Elias Freire Filho, denomina de rua Júlio Pereira, logradouro público que menciona. Pode ser votado, Regina? Sobre esta. Sobre esta? Ele não tem parecer também ainda, não? Projeto de lei 030/2020 dispõe sobre as diretrizes do município de Lavras para a elaboração da lei orçamentária 2021, também não tem parecer. Projeto de lei legislativo 018/2020, vereador Carlos Lindomar, declara de utilidade pública municipal Associação Atlética Fonte Verde, já foi votado e aprovado em regime simplificado. Projeto aguardando manifestação da assessoria jurídica, projeto substitutivo da emenda à lei orgânica número 003/2018, vereadora Anastenka Georgina Ferreira, que altera o artigo 20 e parágrafo 1º do artigo 25 da lei orgânica do município de Lavras. Também está sem parecer. Nós vamos agora à terceira parte. Senhor presidente, antes de começar a terceira parte, eu pedi para colocar o requerimento, Vossa Excelência põe em votação. Na terceira parte, pode colocar, tá? Quem são os inscritos aí? Cadê o livro? Aí não pode. Presidente, questão dos horários do senhor despachou essa semana na Câmara. Par da manhã, administrativo, par da tarde, gabinete dos vereadores. Neste decreto, eu não observei ele agora, é permitido com agendamento o atendimento do... Então, somente trabalhos internos do vereador no gabinete, é isso? Sim, senhor. Então, gente, quarta-feira, 12 horas, vamos votar o projeto de lei complementar do prefeito. Vereador João Paulo Felizardo. Já falou? Vereador Lindomar.
Já falou? Vereador Lila. Meio-dia. Horário bom. Senhor presidente, eu gostaria de entrar com requerimento, se eu pusesse em votação, porque, de acordo com conversei com as secretárias aqui, se ele entrar hoje, se o senhor aceita. Moção, aceito. Então tá certo. Então, sem problema. Silvaninha, registra em ato, fazendo favor. Obrigado. Projeto Executivo 031. Acrescenta na convocação da extraordinária. Tá? Senhor presidente, boa noite para o senhor, vocês no plenário. Eu estive na prefeitura semana passada, e o que me deixou encabulado é vários funcionários trabalhando sem a segurança devida, com os IPIs. Lá no pátio, senhor presidente. Então, os secretários estão todos aí, aqueles que tiverem, cobram, porque eu vi vários funcionários sem os equipamentos, EPIs, tanto lá quanto na UPA, já estão melhorando bem, mas lá no pátio da prefeitura está sem o equipamento de proteção individual. Aí eu achei um absurdo. Outra coisa também, senhor presidente, que a população de Lavras ficou um pouco indignada, foi com o falecimento daquela guerreira Andreísa, que trabalhava no Hospital Vaz Monteiro. Se sabiam que a menina era grupo de risco, por que não afastou? No meu ponto de vista, fica a pergunta, e agora? Perdeu uma vida. Então, vários familiares me perguntando por que não afastaram. Eu falei, é só saber lá do hospital. Não estou culpando ninguém, mas é uma vida perdida. Que toma essa providência. Vários funcionários na UPA foram contaminados. Gente, é vida, são vidas. A gente tem que pensar nisso. Use o equipamento. O prefeito está com dinheiro, compra, faz a sua parte. Principalmente os funcionários. Eu fiquei indignado com isso. E que Deus a tenha ali em bom lugar. E boa noite, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, N. Mendes Segueira. Gente, vou aproveitar e convocar a reunião na extraordinária. Nós vamos votar o projeto 031 da Prefeitura, que chegou hoje. Eu creio que até quarta-feira a gente já tem os pareceres para que a gente possa fazer a última reunião extraordinária do mês. Então, vamos votar 2 projetos na quinta-feira ao meio-dia. Quarta-feira ao meio-dia. Peço a presença de todos. Com a palavra, o vereador N. Mendes Siqueira. Senhor presidente, a Autotrans mandou algum representante? Nós vamos fazer o convite, que hoje, hoje Vossa Excelência viu que praticamente era impossível eles estarem presentes. Então, nós vamos fazer o convite, porque o secretário a gente pode fazer a convocação. No caso da Autotrans, a gente faz o convite. Vem se quiserem, mas com certeza eles virão sim. Com a palavra, a vereadora Naná, Coronel Claré, doutor Sebastião de Santos Vieira. Então, reunião encerrada. Eu agradeço a presença de todos, a atenção dos senhores telespectadores, telespectadoras, e até quarta-feira, ao meio-dia, se Deus quiser.